Mas e aí? O que foi que aconteceu com a Medusa? Ela foi enfeitiçada por Atena ou só nasceu daquele jeito mesmo, com cobras no cabelo e tudo mais? E onde o Poseidon entra nessa história? Fica aqui comigo porque vamos desvendar de uma vez por todas o mito da Górgona. Então, vamos por partes, começando pela família. Gaia, a mãe terra, deitou-se com Pontos, o mar. Dessa união nasceram as entidades marinhas Forces e Ceto. Eram divindades muito antigas, mas ameaçadoras. Se liga só nos títulos. Forces era o deus marinho das profundezas e do perigo oculto. Já Ceto era a deusa dos monstros marinhos, baleias e grandes tubarões. Eram seres poderosos, meio-irmãos dos titãs e do próprio Tifão, o terror dos deuses. Então Forces e Ceto se casaram entre si. Eles tiveram os próprios filhos, mais uma penca de entidades marinhas. Mas olha, entidade marinha é só uma forma bonita de dizer. Na real mesmo, eram verdadeiros monstros do mar. Primeiro nasceram as Greias. Eram 3 bruxas cinzentas e simbolizavam a espuma branca do mar. Exatamente por isso eram retratadas como 3 velhas caquéticas. E isso desde o nascimento. Só para piorar, elas não tinham olhos, nenhuma delas. Ou melhor, elas tinham sim, mas era só um, no singular, que elas tinham que compartilhar entre si. E sim, foi aqui que a Disney pegou essa ideia. Só que no filme do Hércules, quem compartilha o olho são as moiras. Forces e Ceto tiveram mais filhos monstros. Um caranguejo gigante, um dragão de 100 cabeças, uma víbora, até que a gente chega nas 3 Górgonas. E aqui entra a Medusa, um monstro vindo de uma família de monstros, ou seja, ela já nasceu daquele jeito mesmo. Isso é o que dizem os poetas gregos mais antigos. A história que você acabou de ouvir veio lá da Teogonia do Hesíodo. Ele até dá um nome para as outras 2 Górgonas, Esteno e Euríale. Elas não são descritas fisicamente, mas né, filho de peixe, peixinho é. Uma coisa estranha é que o Hesíodo faz questão de dizer que a Medusa não era imortal, diferente das irmãs. E por que ele fez isso? Vai saber, o cara simplesmente não explica. Imagina só, você ser o único mortal numa família cheia de imortais. A mulher é literalmente prima dos Zeus e também do Poseidon, mas calma que a gente já chega lá. Antes do Hesíodo, a Medusa já tinha sido citado pelo Homero, ou quase isso. Nas obras dele, a Medusa não tem nome e é simplesmente chamada de Górgona. São 2 citações que eu me lembre, uma na Odisseia e outra na Ilíada. As passagens são bem rápidas e podem até passar despercebidas. Na Ilíada, ela aparece como parte da descrição do escudo de Atena, a égide, onde estava fixada a cabeça sombria e gigantesca da Górgona. Já na Odisseia é dito que ela era uma criatura de Hades, ou seja, uma residente do submundo. E é só isso. Mas os anos se passaram e as histórias floresceram. Por volta do século V a.C., a Medusa até ganhou uma descrição mais gentil. Foi feita pelo Píndaro, que imaginou a Górgona talvez pela primeira vez como uma mulher linda, mas aterrorizante. Parecia que as coisas finalmente começaram a mudar para ela, hein? Só que não. Mais tarde, ali por volta do ano 60 a.C., o escritor romano Higino foi ainda mais cruel. Para ele, a Medusa era tão feia que transformava qualquer um que olhasse para ela em pedra. E essa versão horrenda também foi contada pelo viajante grego Pausanias. Acabou que a Medusa entrou para a história com aquela descrição que a gente tá cansado de ver em filmes, séries e jogos. Cabelos de serpentes, presas pontiagudas, mãos de bronze e até asas de ouro em algumas descrições mais isoladas. Essa era a Medusa.
um monstro. Mas vamos com calma, né? Até agora, nem o Poseidon e nem a Atena entraram nessa história. Então bora voltar lá para o começo, direto para Hesíodo, mais de 600 anos antes de Cristo. Porque sim, Medusa e Poseidon tiveram um caso. Mas aí fica o questionamento. Ela foi forçada a se deitar com ele ou consentiu com o ato? E é justamente aqui que a história começa a se complicar. O Hesíodo apenas diz que ela, a Medusa, se deitou em um campo macio dentre as flores de primavera com aquele de cabeleira azul. E aquele de cabeleira azul, é claro, é o Poseidon. E isso é basicamente tudo o que a gente sabe desse relacionamento. Se foi forçado ou não, nesse caso, vai ficar da interpretação de cada um. O que aconteceu depois você já sabe. A Medusa foi decapitada pelo Perseu e do pescoço dela surgiram duas criaturas, o gigante Crisaor e o cavalo alado Pégaso. Isso aconteceu porque ela já estava grávida e os filhos dela tinham que nascer de um jeito ou de outro. O Crisaor continuaria a tradição da família e teria mais um filho monstro, o Gerião, aquele cara de 3 cabeças. Já o Pégaso ainda seria companheiro de muitos heróis até terminar como uma constelação e emprestar a sua força para um certo cavaleiro de bronze. Agora, antes de continuar a história da Medusa, eu preciso falar um pouco sobre o Ajax. E não, ele não tem absolutamente nada a ver com ela, não diretamente. O cara foi um dos comandantes gregos da Guerra de Troia, junto com o Aquiles, o Odisseu e toda aquela galera. Inclusive, ele estava lá, dentro do cavalo de Troia, e foi um dos invasores da cidade quando o cerco finalmente terminou. Lembrando que foram anos e anos de guerra. Dentro dos portões de Troia vivia a sacerdotisa Cassandra, que sofria de uma maldição. Embora pudesse prever o futuro, ninguém acreditava nas suas palavras. Ela previu que Helena seria sequestrada, previu a guerra de Troia e o que aconteceria com a cidade e até desconfiou do cavalo de madeira. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ouviu uma palavra sequer dos seus avisos. Mas bom, ela estava certa. Na hora da invasão, Cassandra se refugiou no templo de Atena. E ali, agarrada numa estátua da deusa, foi brutalmente violentada pelo Ajax. Atena ficou horrorizada. Aliás, muito mais do que isso, ficou enfurecida com o sacrilégio. Ela amaldiçoou o comandante grego a nunca mais voltar para casa. Era o fim do Ajax. Se você conhece a história da Medusa, já sabe onde eu quero chegar. E é nesse cara aí, o Ovídio. Ele foi um dos mais importantes poetas romanos. Nasceu no ano 43 a.C. e viveu até o ano 17, escrevendo muito até o dia da sua morte, é sério. O cara era uma máquina. E foi justamente ele que contou uma história diferente sobre a Medusa. Uma história estranhamente parecida com o conto de Cassandra e Ajax. Escuta só. Para começo de conversa, a Medusa não era feia e nem vinha de uma família de monstros. Muito pelo contrário, era uma linda sacerdotisa da deusa Atena, ou Minerva, né? Já que essa é uma história romana. Medusa tinha feito um voto de castidade e tudo. Mas um dia foi seduzida pelo Senhor dos Mares, o deus Netuno, que era o Poseidon dos romanos. Ela recusou todas as suas investidas, mas foi violada por ele. E pior, o ato aconteceu dentro do santuário. Minerva ficou enfurecida, não quis nem ouvir o que a Medusa tinha para dizer. Nas palavras de Ovídio, e Medusa, como punição, teve seus adoráveis cabelos transformados em cobras repugnantes. Essa é a história, ponto final. Claro que existem diferentes interpretações. Tem até quem diga que a deusa Minerva, ao invés de punir, na real estaria protegendo a Medusa contra novas investidas, já que ela agora podia transformar os homens em pedra. Seja como for, o Ovídio usou a palavra punição.
É praticamente a história de Cassandra e Ajax, só que com os valores invertidos, já que aqui quem foi punido pela deusa foi a vítima e não o agressor. Mas olha, esta não foi a primeira vez que Atena e Medusa tretaram. Ali por volta do século II a.C., alguém já tinha contado uma história parecida. Faz parte da biblioteca do Pseudo Apolodoro e ela diz o seguinte, que a Medusa era sim uma mulher muito bonita, tão bonita que teve a audácia de se comparar com a própria Atena. Por isso, foi decapitada a mando da deusa, que não gostou nem um pouco dessa ousadia. Percebeu como as versões do mito podem variar de um autor para o outro? Lembrando que essas histórias vão se construindo com o passar dos anos, e só uma parte delas chegou até nós. Uma grande parte, porque os gregos e os romanos deixaram muita coisa escrita. Ainda assim, não sabemos como foi feita essa evolução. Como a Górgona terrível do Homero, de alguma forma se tornou uma linda donzela injustiçada para o Ovídio. Lembre-se, quase 1000 anos separam um do outro. De uma forma ou de outra, cada história possui os seus significados e cada uma pode ser interpretada de uma forma diferente. E você, conhece alguma história diferente sobre a Medusa? Conta pra gente aí nos comentários e não se esqueça de deixar também aquele like se você gostou do vídeo. Um abraço e até mais!